Sessão ordinária 02/2021. Excelentíssimos vereadores presentes a essa sessão e ouvintes que nos assistem pelas redes sociais da Câmara. Boa noite. Boa noite. Hoje nos reunimos para a realização da segunda sessão ordinária do ano de 2021. Solicito ao secretário da mesa que faça a chamada dos vereadores. Vereadora Betânia. Presente. Vereador Sebastião. Presente. Vereador Eri. Presente. Vereadora Samuel. Não está funcionando. Presente. Vereador Daniel. Presente. Vereadora Raquel. Presente. Vereadora Patrícia. Presente. Vereador Carlos Portela, presente. Havendo quórum regimental e na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao secretário leitura do expediente do prefeito. Ofício número 57 de 2021. Assunto: resposta ao ofício número 31 de 2021, que encaminha as indicações 1/2021, de autoria da vereadora Patrícia Cerqueira, 2/2021, de autoria da vereadora Betânia Freire e 3/2021, de autoria do vereador Erivaldo Machado. Senhora Presidente, nesta ocasião, sempre as respostas às indicações de interesse público dos nobres vereadores ao Poder Executivo deste município. Ressaltamos que os atendemos conforme possibilidade administrativa e financeira. Sigamos com os trâmites necessários. Resposta para cada referida indicação. Indicação 01, demandada pela vereadora Patrícia Cerqueira, reforma geral do matadouro público do município de São José Divino, acompanhado da disponibilização de um médico veterinário para atuar junto às demandas exigidas pela legislação. A Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças do município fará uma perquisição de projeto e planilha orçamentária para devidas providências. Indicação 2/2021, apresentada pela vereadora Betânia Freire, a implantação de placas de identificação tipo pórtico para acesso aos povoados Mocambinho, Tingui, Esgada Apartada, Olarias, Barra do Piracuruca, Curral Velho, Transvaal e saída destes para a sede do município de São José Divino e suas localidades limítrofes, serão feitas diligências para aferir das referidas distâncias entre a sede e a localidades para posterior providências das placas de identificação. Indicação 3, indicada pelo nobre vereador Erivaldo Machado, reforma e ampliação da praça da localidade de Transvaal, próxima à Capela Santa Luzia. O Poder Executivo, buscando prevalência do interesse público, realizará um levantamento através de um projeto de planilha orçamentária para a conferência da viabilidade da obra sugerida. Sem mais para o momento, externo um protesto de estima e consideração. Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 16 de 2020. Dispõe sobre a proibição de queimadas no âmbito do município de São José Divino. O Prefeito Municipal de São José Divino faz saber que apresentou e a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte lei. Fica proibida a queimada de resíduos sólidos, vegetação ou qualquer outro material orgânico ou inorgânico no âmbito do período municipal de São José Divino, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 38 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, Código Florestal. Parágrafo único. A proibição de que trata esta lei se entende a todo tipo de queimada, inclusive aquelas decorrentes de extração, limpeza de terrenos, varrição de passeios ou de vias públicas da zona urbana do município. Toda pessoa física ou jurídica que de qualquer forma praticar ação lesiva ao meio ambiente através de fogo ficará sujeita às penalidades previstas nesta lei, não incluindo outras sanções estabelecidas na legislação vigente. Parágrafo 1º. A inobservância do disposto dessa lei surgirá ao infrator gradativamente as seguintes penalidades. Em relação à queimada de resíduos domiciliares, se praticada por particular em seu próprio terreno ou alheio, multa no valor de R$ 1.500. Se praticada por particular em passeios ou vias públicas, multa no valor de R$ 2.500. Em relação à queima de resíduos industriais ou comerciais, se praticadas nos próprios terrenos dos respectivos estabelecimentos industriais e comerciais, multa no valor de R$ 3.500. Se praticada em passeios ou vias públicas, multa no valor de R$ 4.500. Em relação às outras espécies de resíduos, se praticada por particular ou responsável legal em seu próprio terreno ou em alheio, multa no valor de R$ 1.500. Se praticada em passeios ou vias públicas, multa no valor de R$ 2.500. Nos casos de reincidência, as multas previstas no inciso 1, 2 e 3 deste artigo serão aplicadas em dobro.
suspensão de alvará de concessão, permissão ou licenciamento em se tratando de estabelecimentos industriais e comerciais até o pagamento das multas aplicadas. Parágrafo 2º. O montante arrecadado com a aplicação das sanções decorrentes desta lei será revestido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, salvo quando, a critério do poder público, restar comprovado o interesse público para outra finalidade. Artigo 3º. Qualquer pessoa poderá denunciar queimadas feitas em desacordo com as normas dispostas nesta lei às autoridades competentes. Parágrafo único. O denunciante, em assim desejando, não poderá ser identificado, bastando então somente fornecer os elementos suficientes para a identificação do infrator. Artigo 4º. Caberá à Prefeitura Municipal de São José Divino, através de seu órgão competente, fazer a fiscalização do cumprimento desta lei no que couber. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Artigo 6º. Revogando as disposições em contrário. Projeto de Lei 18/2020 dispôs sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais de administração direta e indireta do município e dos veículos da Câmara Municipal de Vereadores com o brasão oficial do município. Vou ler o projeto logo. Justificativa. Permito-me encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dos ilustres integrantes desta augusta Casa Municipal desta augusta Câmara Municipal de Vereadores, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais da administração direta e indireta do município de São José Divino e da Câmara de Vereadores. Como se sabe, a Constituição Federal enuncia que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, entre outras coisas, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Nesta mesma vertente, a Lei Orgânica Municipal de São José Divino, no artigo 9º, inciso 1º, avoca comumente esta competência, dizendo que é de sua obrigação zelar pela guarda e cumprimento da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. É por conta destes preceitos que os entes federativos dispõem em sua legislação normas e argumentos acerca da classificação, utilização, especificação, identificação e outras regras acerca dos veículos oficiais. Assim, todo veículo pertencente à frota do município, à frota do patrimônio público municipal, seja por poder executivo ou legislativo, obrigatoriamente deve ser identificado com o brasão municipal, numeração específica, bem como a qual órgão está vinculado. Nesta toada, sendo observado que não há regramento local quanto ao uso e à identificação dos veículos oficiais, se faz competente ao Poder Executivo Municipal para propor regramentos sobre a identificação dos veículos oficiais. Ressalta-se que esta prerrogativa não está dentre as privativas do Poder Executivo, mas sim de ordem obrigatória de boa administração pública. Gabinete do Prefeito, em 23 de novembro de 2020. Ofício 59/2021. Encaminho o projeto de lei número 1 de 2021. Projeto de lei número 1/2021, de 1º de março de 2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Justificativa. Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o projeto de lei número 1/2021, que altera a legislação municipal no sentido de atualizar a composição do Conselho de Acompanhamento do Controle Social do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino, em atenção à lei número 14.113, publicada no Diário Oficial no dia 25 de dezembro de 2020. Como é de conhecimento geral, a nova legislação que regulamenta o recurso do Fundeb, acima descrito, trouxe inúmeras mudanças em variadas searas, que vai desde a forma de distribuição e aplicação do recurso até a formatação obrigatória que deve compor o controle social do Fundo de Desenvolvimento, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O projeto de lei ora mencionado objetiva atender às mudanças que dizem respeito à nova composição exigida para o Fundeb,
notadamente para os novos segmentos que devem estar previstos na legislação local, os quais foram objeto de disposição no artigo 34 da Lei Federal 14.113/2020. Está-se, portanto, que a composição de norma ora encaminhada é uma medida impositiva à gestão municipal, uma vez que atende às disposições constantes na forma federal promulgada ainda no ano de 2020. Diante das razões acima elencadas, impõe-se ao legislador local, por meio de sua relevante atuação legiferante, discutir e aprovar o presente projeto, o qual é investido de uma inegável função social. Por esses motivos, creio que a proposta será bem recebida por essa emérita casa. E contando com o apoio de vossas excelências, ao enviar a presente mensagem, aproveito para solicitar, na forma da Lei Orgânica Municipal, a apreciação deste projeto de lei, renovando expressões de mais alta estima e apreço. Francisco de Assis Carvalho de Cerqueira, Prefeito Municipal. Encaminho cópias do ofício 57/2021 aos vereadores, autores das indicações versionadas. Conforme o conhecimento dos vereadores remanescentes da última legislatura, os projetos de lei 16/2020, que trata das queimadas, e 18/2020, que trata da identificação dos veículos da administração, foram encaminhados pelo prefeito e distribuídos às comissões no ano passado, achando as comissões, por bem, na época, devido à complexidade das matérias, não apresentarem parecer. Na condição de presidente e buscando o aperfeiçoamento dos projetos de lei 16 e 18/2020, inseri as referidas matérias na pauta da sessão, a fim de reiniciar o processo legislativo e abrir novamente a discussão dessas importantes matérias. Como os atuais vereadores, assim encaminham as matérias às comissões legislativas da Câmara para estudos, análise e emissão de parecer. De igual forma, encaminho cópias do PL 01/2021 às comissões. Solicito ao secretário leitura do expediente dos vereadores. Indicação número 4 de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores, Patrícia Carvalho de Cerqueira, vereadora com assento nesta Casa de Lei, vem respeitosamente, nos termos do regimento interno desta Casa, indicar ao senhor prefeito de São José do Divino a capina e construção do muro do cemitério no bairro Triunfo, em São José do Divino. Justificativa. Nobres vereadores, como de conhecimento de vossas excelências, o cemitério do Triunfo dispõe como estrutura de proteção apenas uma cerca de arame farpado, o que evidentemente não impede a entrada de animais de pequeno porte. Além disso, pontua-se que, em decorrência do período inverso, há uma grande quantidade de vegetação no local. Do que expomos, torna-se claro a necessidade do serviço de capina e construção do muro do cemitério do bairro Triunfo, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de valorização e segurança da memória dos entes queridos ali sepultados e parentes que frequentam o local para prestar homenagem. Nesses termos, e confiando no elevado espírito público do prefeito, encaminho a presente indicação. Indicação 05/2021. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, Raquel de Medeiros Souza indica ao senhor prefeito a adequação da estrutura da unidade escolar Francisco Vieira de Souza, na localidade Malhadinha, no município de São José do Divino, para funcionamento de um posto de saúde familiar. Justificativa. A comunidade da Malhadinha tem necessidade de uma assistência social e médica maior e mais próxima de seus moradores, pois quando a saúde básica se desloca para a comunidade, não tem local específico para atendimento dos moradores que ali residem. A indicação que propomos ao Executivo Municipal tem por objetivo a estruturação de um ponto de referência, a fim de trazer maior mobilidade para o atendimento da população da localidade de Malhadinha. Propomos, portanto, ao Executivo que seja providenciada a adequação da estrutura da Escola Municipal Francisco Vieira de Souza, hoje inutilizada, para funcionamento de um posto de saúde familiar. Tal adequação, em nosso entendimento, não traria tanto ônus ao município, sendo, por outro lado, um ponto estratégico para atendimento das famílias da localidade, hoje aproximadamente 35 famílias.
Reforça-se, por último, que a adequação das escolas para o funcionamento do posto de saúde para atendimento da população local já tem ocorrido em outras localidades, como Gado Apartado e Boqueirão, o que reforça ainda mais o pedido por nós aqui exposto. De todo o exposto e confiando no espírito público do prefeito Assis Carvalho, subscrevemos a presente indicação. Indicação 06/2020. Raquel de Medeiros Souza indica ao prefeito municipal que eu mesmo proceda à elevação da estrutura que suporta a caixa d'água da localidade de Boqueirão, assim como a aquisição de uma caixa d'água de 10 mil litros para a referida localidade no município de São José Divino. Justificativa. A comunidade de Boqueirão conta com atualmente 50 pessoas distribuídas em 18 famílias. Ocorre que o poço tubular, hoje existente da comunidade, apesar de grande vazão de água, apresenta estrutura imprópria para abastecer todas as casas da comunidade, sendo necessário, portanto, a elevação da estrutura que suporta a caixa para que a água chegue a todas as residências, assim como a aquisição de uma caixa com maior volume de água, a fim de prover o abastecimento necessário para todas as famílias da localidade. Assim, confiando no elevado espírito público do prefeito, encaminhamos a presente indicação. Moção número 1 de 2021. A Câmara Municipal de São José Divino, Estado do Piauí, por intermédio do vereador Daniel de Souza Lima, com amparo que determina o artigo 89 do Regimento Interno desta Casa, apresenta moção de aplauso ao deputado estadual Georgiane Fernandes Lima Neto, pela liberação de emendas parlamentares no valor de R$ 540 mil para a construção de 5 mil metros de calçamento no assentamento Carolina e na localidade Transvaal, no município de São José Divino. Justificativa. Senhores vereadores, a disponibilização de recursos para a melhoria da infraestrutura pública é de suma importância para a melhoria da vida da população usuária dos bens públicos. Entendemos que a ação como essa devem ser reconhecidas e louvadas pelo Poder Legislativo. Somos conhecedores da grande demanda das solicitações aos deputados. Atendimento por parte do deputado Jorge Neto à nossa solicitação significa preocupação do mesmo com o nosso povo são-joséense. Portanto, há de se conhecer a obra já executada, 5 mil metros de calçamento, seguramente contribuiu para mudar a realidade da população do assentamento Carolina e da localidade Transvaal. Demonstrada a motivação, solicitamos aos ilustres pares a aprovação da matéria em apreço. Encaminho cópias da moção 01/2021 às comissões da Câmara. As indicações lidas serão encaminhadas ao Executivo. Solicito ao secretário leitura do ofício circular 01/2021, que dispõe sobre a convocação dos vereadores para a sessão solene 02/2021. Ofício número 1/2021, do dia 1º de março de 2021. Convocação dos vereadores para a sessão solene 2/2021. Excelentíssimo senhor vereador, com foco no que determina o artigo 122 do Regimento Interno, convoco Vossa Excelência para a segunda sessão solene de 2021, onde a Câmara Municipal de São José Divino procederá à entrega do título de cidadão são-joséense às seguintes personalidades: senador Ciro Nogueira, conforme decreto legislativo 1/2019, de autoria da vereadora Betânia; deputado estadual Elmar de Menezes, conforme decreto legislativo 1/2020, de autoria da vereadora Patrícia. A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal de São José Divino, no início às 10 horas do dia 14 de março de 2020, de 2021. Informo ainda que, em decorrência das medidas de prevenção e controle da disseminação do Covid, na forma da Resolução 8/2020 desta Casa Legislativa, serão tomadas as devidas medidas de segurança quanto ao uso obrigatório de máscara, distanciamento, capacidade do ambiente, higienização das mãos, etc. Atenciosamente, Patrícia Carvalho de Cerqueira, presidente da Câmara. Nobres vereadores, ano passado essa Casa Legislativa abriu o processo 274/2020, de 02/10/2020, de forma a julgar as contas da Prefeitura Municipal de São José Divino, Piauí, exercício financeiro 2017, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Nonato Lima Gomes, sendo por ocasião da sessão ordinária 20/2020, lidas e encaminhadas aos vereadores, peça do processo das referidas contas no âmbito do TCE Piauí, processo TCE 6.174/2017. Ocorre como de conhecimento de Vossa Excelência, em 27 de março do ano passado, o ex-gestor Antônio Felício veio a óbito. Diante da dúvida quanto à produção do contraditório do processo dessa casa, a Câmara Municipal, por meio do ofício 69,
2020, GP, procedeu com uma consulta a respeito do tema junto ao TCE, sendo que, em 28 de janeiro corrente, por meio da Acordão 17/2021, o TCE se manifestou nos termos do voto do relator do processo, conselheiro Jailson Capello, pela necessidade de prosseguimento do processo no âmbito da Câmara Municipal, mesmo após o falecimento do gestor, podendo, nesse caso, a manifestação da defesa se dar por meio do representante do espólio do falecido. Assim sendo, em observância à determinação regimental do artigo 189, caput, parágrafo 1º, encaminho aos vereadores cópia dos acordões do processo TCS 6.174/2017 e solicito ao secretário leitura do acordão 273/2020. Fica determinado ainda o encaminhamento de ofício ao representante do espólio para a produção de contraditório e encaminhamento de ofício com a carga do processo à Comissão de Finanças e Orçamento para a manifestação e elaboração de parecer sobre as referidas contas no prazo regimental. Acórdão 273/2020. Assunto: prestação de contas de gestão do município de São José Divino, exercício financeiro 2017, responsabilidade Antônio Nonato Lima Gomes. Síntese de improbidades e falhas apuradas após o contraditório. Utilização de veículos com data de fabricação divergente da solicitada no edital de licitação. Não atendimento à decisão plenária número 2023 de 2017. Acumulação irregular de cargos públicos. Contratação de serviços contábeis fundamentada pelo processo de inexigibilidade número 6 de 2017, com a ausência de publicação do contrato e do primeiro aditivo, sendo como da informação no sistema de licitações web. Vistos, relatados e discutidos os presentes atos, considerando a informação da 6ª Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, DEFAM, as folhas 1 a 15 da peça 4, o contraditório 2, Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, as folhas 1 a 13 da peça 24, na manifestação do Ministério Público de Contas, as folhas 1 a 13 da peça 26, da sustentação oral do advogado Dimas Emílio Batista de Carvalho, que se reportou as falhas apontadas. O voto do relator, conselheiro Kleber Dantas Eulálios, as folhas 1 a 5 da peça 32, e mais que dos autos constas, decidiu a primeira Câmara unânime, concordando parcialmente com a manifestação do Ministério Público de Contas pelo julgamento de regularidade com ressalvas, com fundamento no artigo 122 da Lei Estadual número 5.888 de 2009 e nos termos do voto do relator. Decidiu a primeira Câmara ainda unânime pela aplicação de multa ao senhor Antônio Nonato Lima Gomes, no valor correspondente a 100 UFI, a ser recolhida no Fundo de Modernização do Tributo de Contas, artigo 384, no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado desta decisão. Passaremos ao grande expediente. Algum vereador inscrito para discussão geral, senhor secretário? Vereador Carlos Portela. Vereador Carlos Portela, a palavra está com você. Excelentíssimos senhores vereadores, população que nos escuta pelo portal da Câmara, boa noite. Boa noite. Pedi a palavra aqui no momento apenas para aqui externar meus pêsames à família do meu tio, Chagas Cego, como é conhecido aqui no nosso município, personalidade extremamente ilustre do nosso município, não é só porque é meu tio, mas eu acho que a população toda do São José Divino conhece, desde o tempo lá que ele era o sanfoneiro, o único, por mais que fosse cego, sempre foi um rapaz batalhador, e a gente fica aquele sentimento de não ter prestado a homenagem em vida. Ele já vinha há alguns anos debilitado da sua saúde, além dele já ter esse problema da visão desde dos primeiros anos de vida. Ele tinha diabetes, teve que perder uma parte do pé, depois ele teve um AVC,
e por último agora foi fazer outra cirurgia e não resistiu. Então fica aqui o sentimento, meus pêsames à tia Lina, ao Francílio, meu primo, e a Francilene, minha prima também. Vocês sabem que nessas horas a família é sempre unida, e graças a Deus a nossa família é muito unida nesse sentido. Foi o primeiro irmão que faleceu, e como eu disse, é uma personalidade ilustre do município, que com certeza futuramente será homenageado ainda mais por esta Casa de Leis. Não por ser, como a gente está de costume aqui, homenagear as figuras políticas, mas não, o município não é feito só de figuras políticas, o município é feito de figuras como ele, que não é uma pessoa da política, mas que tem uma relevância histórica muito grande para São José Divino. Então fica aqui meus pêsames e sentimentos aí a toda a família Sampaio, do qual faço parte. Muito obrigado e boa noite. Senhor secretário, mais algum vereador inscrito? Vereadora Raquel. Vereadora Raquel, a palavra com Vossa Excelência. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente dessa casa, vereadora Patrícia Carvalho de Cerqueira, demais integrantes da mesa, senhores vereadores e senhoras funcionários e colaboradores e senhores e senhoras, quero em primeiro lugar cumprimentar a todos, externando a minha felicidade em compor esta casa para somar no melhor interesse do cidadão são joséense. A comunidade Malhadinha necessita de um posto de saúde básico, pois conta com várias famílias proximidades, além de várias comunidades vizinhas que se deslocam para receber assistência médica. Diante de todo este cenário, ainda devemos elevar os profissionais que não têm um local de atendimento. Diante disso, propomos aqui ao Executivo que tome providência, pois toda a estrutura para a construção do PSF já se encontra disponível no local. Também gostaria de deixar aqui o meu pedido para que o Executivo possa reconhecer a contribuição do senhor Francisco Vieira de Souza, que foi um doador do local da extinta unidade escolar que lá havia. Sendo assim, nada mais justo do que deixar registrado o nome do senhor Francisco Vieira de Souza para a unidade que deixo registrado, a unidade básica de saúde daquela comunidade, em reconhecimento às grandes contribuições que ele tenha deixado em vida. Já quanto à comunidade Boqueirão, é dignificante fazer melhorias para a estrutura lá que se encontra, levando ao povo daquela comunidade abastecimento de água digno, pois hoje a situação que se encontra lá não é das melhores, pois quando um tem água na sua residência, os demais não têm. Sendo assim, nada mais é justo fazer toda a melhoria e de infraestrutura para aquela comunidade, deixando todas as famílias com água disponível em suas torneiras, chuveiros, do contrário que se encontra hoje, pois o cenário atual é uma estrutura que não suporta e também não abastece a todos, deixando os moradores seus princípios sociais atendidos, afinal de contas. Quem gostaria de ficar desabastecido de água com suas casas, isso gera grande transtorno a qualquer um. Coloco-me à disposição de todos e a todas para dialogar, construtivo, e encerro a minha fala, agradecendo a compreensão aos nobres colegas que fazem presente. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos. Muito bem, vereadora. Senhor secretário, mais alguém inscrito? Vereador Daniel. Vereador Daniel, a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssima senhora presidente desta casa, demais membros da mesa diretora, nobres pares, boa noite. Boa noite. Cumprimentar aqui também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Meus colegas, eu pedi a palavra tão somente para
enfatizar que hoje a gente pede aqui a moção de aplauso ao deputado Georgiano Neto. Deputado este já conhecido de nosso município, né, conhecido dos colegas, deputado que tem obras e serviços prestados em todo o Piauí, deputado que foi o deputado mais votado de toda a história do nosso estado e que vem, desde quando eu me tornei vereador deste município, visitando-nos com frequência e deixando aqui sua contribuição, né? Nosso deputado já contribuiu em nosso município com outras emendas para a realização de eventos. Nosso deputado contribui também através do Senar com diversos cursos que nós trazemos para o nosso município. E vem agora já com obra finalizada, ainda não inaugurada, mas o deputado vem ao nosso município inaugurar essa obra, trazendo mais outras emendas e solicitações deste vereador, mas por motivo que todos, né, conhecemos e enfrentamos a Covid-19, não pôde estar presente ainda para esta devida inauguração, que é a inauguração do calçamento do assentamento Carolina e da comunidade do Transvaal, né, que obra essa que já foi finalizada há um certo tempo e que está lá na comunidade, mudando realmente a realidade da zona rural, né? Dessas comunidades. Então, hoje a gente passa no assentamento Carolina, não temos mais, principalmente agora nesse período de inverno, né? Não tem mais aquela lama, pelo menos em frente às casas, né? E, da mesma forma, em boa parte já do Transvaal. Então, quero pedir aqui aos ilustres pares a aprovação da moção de aplauso ao deputado Georgiano Neto. Sem mais, muito obrigado, boa noite. Muito bem, Vossa Excelência. Sem mais, secretário. Havendo quórum, abro ordem do dia para a segunda discussão e votação ao projeto de resolução número 01/2021 da mesa diretora, que modifica o dispositivo que menciona da resolução 05/2016, regimento interno da Câmara Municipal de São José Divino. Algum vereador deseja discutir a matéria? Como a matéria é de autoria da mesa diretora, dispensa parecer das comissões. Assim, coloco em votação nominal, com código de maioria absoluta, o projeto de resolução 01/2021. Vereadora Raquel, qual é o seu voto? Sim. Vereador Dr. Daniel? Aprovo. Vereadora Samuel? Aprovo. Vereador Eri? Aprovo. Vereador Pagaio? Aprovo. Vereadora Betânia? Aprovo. Vereador Carlos Portela? Aprovo. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis. Não havendo matéria em ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir em sessão ordinária dia 9 de março.